No vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês o tour da nossa casa aqui na Espanha. Como vocês sabem, a gente se mudou faz um mês aqui pra Málaga e esse aqui é o nosso apartamento. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vamos? Vamos! Aqui a gente já tem um tapetinho que é a nossa cara e a gente vai começar falando sobre a nossa porta, porque a gente já tem história. A gente ficou trancado numa segunda noite, 10 da noite, sem saber falar espanhol direito. Aí pra achar um chaveiro, a gente aprendeu duras penas que não pode fechar ela com uma chave por dentro. Ela é daquelas que não abre por fora, não tem maçaneta, né? Daí a gente esqueceu uma chave dentro, fechou, veio com a chave e não abria. Nos custou 90 euros. Já temos história aqui com o primeiro item da casa, entendeu? Que é a nossa porta. E aí aqui a gente tem o nosso hall, né? Eu vou contando pra vocês o que já veio no apartamento e o que não veio. Porque a gente tá mobiliando as coisas aos poucos, comprando as coisas, trocando. Vieram alguns móveis, né? Alguns eletro também. A gente vai mostrando pra vocês cada cômodo. Aqui já veio o microfone, veio com esse espelho, veio com esse móvelzinho da IKEA. Provavelmente. A gente comprou o sapateiro ali. Eu até consegui, né? Pra colocar a chave. E aí aqui então eu coloquei coisas que eu não posso esquecer quando sair de casa. Por exemplo, o cartão e a toalha da academia. Aqui a gente tem a chave do carro que a gente alugou, né? Um bilhetinho pra gente tirar a chave da porta, né? Que a gente não pode esquecer mais. A gente tem os óculos aqui. Essa cestinha a gente tem chaveiros, coisas aleatórias. 2 são pra corrida, que eu uso no cabelo, e esse aqui no pé. Protetor solar, repelente e um álcool gel. A nossa sapateira, então, como o Mozi falou, né? Eu comprei uma sapateira simples pra gente deixar ali, pra não ficar bagunçado. Aqui a gente tem um cofrinho, né? Que a gente comprou na Inglaterra. Cheio de moeda já. E aqui uma oração de um anjo pra guardar essa casa. E aí aqui, saindo do nosso hall... Ah, vocês viram, né? Que tem a porta pra cozinha, ali a porta da sala e aqui a porta pros quartos. Que eu acho isso ótimo. Eu gosto muito dessa divisão de ambiente, sabe? Então a gente tem gostado bastante. Então aqui a gente já tem a nossa cozinha. Já veio com esse móvelzinho. Esse móvel aqui já veio. Aí tudo improvisado, viu, gente? As coisas vão mudar daqui a um tempo. E aí por isso que a gente tá fazendo esse vlog, pra fazer um outro com tudo comprado, tudo bonitinho, do nosso jeito. Não, o lixo a gente comprou. Aqui vocês viram no vídeo de comprinhas, né? Isso aqui também, ó. Quem viu sabe que eu comprei pra uma finalidade, acabei trocando, ó. Aí aqui do lado da nossa porta, das duas portas, né? Que essa porta vai pra sala, essa aqui é a do hall. A gente já tem a geladeira. Então nossos ímãs também estão provisoriamente aqui. A gente comprou umas placas pra colocar os ímãs. E a gente vai buscar também no Brasil, né, o resto. A gente só tem aqui a partir de dezembro, né, 6 meses de viagem. E aqui a gente tem o micro-ondas que já veio também, o forno. É bem legal. Aqui tem bastante armário também, ó. É bem comum nos apartamentos da Espanha, os que a gente visitou. Isso aqui já veio assim, da construção. Todos os apartamentos eles fazem igual, com armário, com tudo já. E aí veio também o exaustor, né? E o fogão de indução, o cooktop. Aqui a gente quer comprar um móvel pra colocar nossas canecas, que fora essas aqui a gente tem um monte no Brasil. Essa aqui é a nossa cafeteira, gente, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar no tour. O Mozi escolheu essa cafeteira, a gente tava... Nossa, tem muita opção, né? A gente tava muito em dúvida, e aí a gente acabou comprando essa aqui. A gente sempre usou Nespresso, né, Mozi? Sim, sempre. E agora a gente decidiu trocar pra grãos, né, que... fica melhor e é mais Nossa gostoso, senhora, né? Nossa, como é mais gostoso, sério. É muito melhor do que... Eu não sabia que era tão diferente. Eu também nunca tinha notado. E a gente tá gostando bastante dela. Aí a gente fez uma assinatura do café, você compra a cafeteira e assina o café. Aí vai vir 2 quilos a cada 3 meses, mais ou menos. Por esses potes aqui. Ah, ele comprou esses potinhos aqui. Põe o café a vácuo. É bom legal, né? Você põe o café aqui, ó. Ah, aliás, acabou. E a água aqui faz na hora, é bem legal. E é muito gostoso. E aí esse pote o Mozi pensou em comprar pra colocar o descafeinado, né? Aqui estão os meus temperos, que vocês viram também no vídeo de comprinhas que eu comprei. Que eu troquei, né? É engraçado, porque na hora a gente tem uma ideia, né? A gente compra as coisas e fala, vou colocar isso ali, isso aqui. Mas ali na prática a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona. Então aquele ali que eu comprei pra isso não tava funcionando. Eu não tava combinando, sabe? E aí aqui, nossa, cabe muito mais tempero, é muito melhor. Então, como eu tava falando, a gente tem bastante armário, né? Aqui, ó, olha como ficou legal os potinhos pra organização que eu comentei com vocês. Falta só etiquetar agora, porque eu ainda não sei como que vai ser. Esses aqui são os fechados, esses aqui são em uso, isso aqui é um pouco de café, aí tem um pouco de suplemento também.
Aqui a gente tem a gaveta das coisinhas. Que é um negócio nosso, que a gente tem uma gaveta da... É que era tudo aqui, entendeu? Eu tô mexendo, vamos ver, né, como que vai ficar. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó, isso aqui que é o café que o moço falou que a gente tá assinando. Cafeteira, os cafés deles são bons. É, bem gostoso. Tem o café do Brasil também. Esse aqui é Guatemala, uma mistura, né? Brasil, O Brasil tá aqui dentro. Ali. Essa aqui é a nossa máquina de lavar louça, que isso aqui é vida, poupa um tempão. Ela acabou de lavar agora, ó. Aí tem louça aqui. Aí eu junto bastante louça e lavo uma vez ou duas por dia, dependendo se eu faço alguma receita. E a gente tem vários outros armários aqui, ó. Ah, esse aqui, ó, estão as nossas xícaras de espresso. Aqui a gente tem panela e forma. Aqui a gente tem alguns pratos, ó, não tem muita coisa. Bowl. E aqui é um limbo ainda, né? Porque a gente tá se ajeitando, né? Tem paninho, tem, enfim, coisas extras, né? Que a gente vai comprando. A luva, o negócio de privada, enfim, tá meio um bololô aqui. Aqui tem aquele item que eu comentei com vocês, o filtro, né? Que eu mostrei. E ali o Mozi comprou esse lixo. Esse lixo é novidade. E aqui também tá meio cervejas e remédios e, enfim, sacolas, leite vegetal. E aqui embaixo da pia, por enquanto tá assim. Eu quero mudar, colocar caixas. Mas é como eu falei, aos poucos a gente vai mudando, né? Vai vivendo, vendo o que a gente precisa, o que não precisa. E a gente vai comprando as caixinhas organizadoras, né? E, enfim, vai deixando o nosso jeitinho. Mas eu acho que a cozinha é o lugar que tá mais completo da casa. Até agora, vocês vão ver. Aqui pra área de serviço, que ela tem essa porta. Aqui a gente tem esse trambolho, que é a máquina de ar-condicionado, né? Que era pra ser boa, e todos os apartamentos têm a mesma, mas segunda vez que ela quebra. Então, esse é o segundo caos. Porque a gente tá sem ar-condicionado desde ontem, e é a segunda vez que isso acontece. E aqui tá muito quente, não tem como ficar, pelo menos a gente, né, não gosta. Que foi um dos itens que a gente não abre mão, é ter ar-condicionado na onde a gente mora. Mas enfim, daí eles estão vendo, hoje é sábado, então eu acho que essa semana aí eles vão arrumar. Eles não tinham conseguido arrumar da primeira vez, né? Aí agora... Ah, eles achavam que era uma coisa, mas não era. Então eles viram que é outra coisa. Eles pediram a peça. Enfim, aqui veio com a máquina de lavar roupa. Não é muito boa, mas ela também não é ruim. Não tinha visto, eu nunca vi uma máquina tão... Pequena, ela é fina. Muito pequena. Eu achei ela... Mas assim, tá ótimo. Estreita, entendeu? né? Sei Tá lá. ótimo, a gente não tem que gastar dinheiro com isso. E aqui a gente tem algumas coisinhas, né? Isso aqui veio já. E aí eu só pendurei o que a gente comprou. Ali tem algumas coisas pra limpeza, né? Tudo pra limpeza aqui. Os nossos produtos de limpeza, comprei tudo no Carrefour, que eu gosto de coisas mais ecológicas, né? Igual esse aqui, ó, que é do Ecoplanet, que, aliás, aqui na Espanha, pelo menos aqui em Málaga, né, são os produtos mais baratos. E esse aqui eu comprei na Amazon, inicialmente pra limpar a tela, limpar celular, TV, etc. Mas a Camila descobriu que é muito bom pra limpar vidro também. Gente, aqui é terrível. Não sei limpar o vidro daqui, tô aprendendo ainda. Que tem areia, né? É estranho. Enfim, aí tem as coisinhas aqui, os paninhos, isso aqui vai mudar também, tá provisório, eu quero uma coisa fechada, né, enfim. E aí, até porque vai ter gato, né? É. E o Valentim é danado, ele abre tudo, ele abre porta. Então essa é a nossa cozinha. Saindo a gente tem essa porta aqui, que dá pra sala. Então a gente vem pra essa parte da sala que tá a mesa de jantar que já veio. Vieram com 4 dessas cadeiras, mas a gente vai trocar no futuro, não é prioridade, mas elas não são tão boas. 4 dessas cadeiras horríveis. Não, é porque elas estão quebradas, tá desalinhada e ela não é nada confortável, né? Então a gente quer trocar, só que agora não é prioridade, né? A gente tem planos pra colocar móvel e também trocar essa cadeira. Esse aqui também veio, esse vaso aqui com flores secas também veio com a casa e os nossos chapéus do Vietnã. Saindo dessa sala aqui de jantar, a gente tem a sala de TV, que a gente deixou fechado por conta do sol, né? Muito quente, então pra deixar menos quente, a gente não deixou o sol bater aqui pra, enfim, não esquentar. O que veio aqui foi a TV, esse móvel, o sofá, que ele é grande, ó. Esses 2 espelhos, aqueles 2 móveis ali. E foi isso que veio aqui. O ar-condicionado aqui é central.
E o resto são coisas que a gente comprou. O ventilador tá ajudando a gente nesse calor, né? Pra refrescar um pouco. Ali vocês viram no vídeo de comprinhas. Aqui são coisas que a gente comprou viajando. Ali eu comprei uma plantinha, né? Porque tem que ter. E aí aqui a gente comprou lá na IKEA também essas duas cobertinhas com esse caixotinho aqui. Ó, já veio com a parede furada, tem uns problemas de pintura. O apartamento não foi pintado, não é um costume deles assim. Não tava limpo, não tava pintado quando eles entregaram. A gente tentou falar, eles, não, mas tá bom. E tem que pagar, né, por cada furo. No contrato. Se você deixar um furo depois, é 50 euros. Aí você falou pra ele, então por que você não usa os 50 euros da inquilina antiga e tampa o furo? Ele falou, não, se quiser a gente tem. Porque se vocês acompanharam aqui o canal, teve um vlog que eu mostrei pra vocês a gente vindo aqui, que foi o que a gente tava buscando no apartamento, né? Eu falei pra vocês que a gente veio fazer tipo uma espécie de vistoria, porque realmente eles não têm isso. Pelo menos a imobiliária que a gente contratou não tem. E a gente virou e falou, mas vocês não vão pintar o apartamento? Porque tá em uso, né? Você vê que tá com marca de sujeira. Sabe quando sai assim a tinta? Aí ele falou, não, porque a pintura tá ótima, tá muito boa assim. A gente se olhou assim, tipo, bom... Ok, né? Cada país tem a sua regra, mas eu achei muito estranho. Mas enfim, a gente tem a tinta aí. A gente comprou ontem algumas coisas pra tampar esse negocinho branco, sabe? Que fica sem a tinta. Ah, mas assim, ó, tá ótimo, viu, gente? Porque... A comparação que existia... Assim, cara, esse apartamento aqui é perfeito. Ele é novo, ele é muito bem localizado. Tem tudo aqui, sabe? Mercado, metrô, ônibus, tem academia, restaurante. Tem milhares de coisas aqui em volta. E é a nossa cara, né? Então, assim, foi bom. Tava super dentro do nosso orçamento, foi rápido, então assim, no geral, a gente não tem o que reclamar, né? Vamos então aqui pra nossa sacada. É um espaço bom, ó, é um quadradinho assim. Provavelmente vai colocar uma piscina aqui. Ali a gente tem um vidro pro vizinho, achei tão engraçado isso. E aí o que veio? Veio esse banco aqui, isso aqui a gente comprou. Isso eu comprei na Primark, esse aqui eu comprei no Carrefour. E veio também esse conjuntinho aqui, essa mesa e essas duas cadeiras. Não é o melhor dos mundos, né? Mas aos poucos, igual eu disse, a gente vai trocando. Colocar uma rede, alguma coisa? É, colocar pra ficar bem aconchegante. Aqui, saindo pro hall... Voltando, né? A gente tem o hall dos quartos e banheiro. Aqui são 3 quartos e 2 banheiros. Vou mostrar pra vocês. A gente tem aqui um armário. Também tá provisório aqui na Espanha. Não sei o que acontece com eles, mas eles não têm esse costume, pelo menos nos apartamentos que a gente viu, de ter prateleira, de gaveta e tal. Então a gente tem que comprar o nosso gaveteiro. E como não tá sendo uma prioridade, a gente comprou esses aqui. Que aí tá quebrando um galho, né? E ali também estão as ferramentas, as coisas, enfim. Então vamos conhecer aqui agora o meu escritório / quarto de visita. A gente tem aqui esse quarto que... eu gosto bastante dele. Ele é bem iluminado. Assim, agora tá assim por conta do calor, né? Mas ó, iluminação muito boa, né? Tem essa vista maravilhosa para nossos vizinhos. Mas tá bom, porque a gente tá aqui no 9º andar, então dá pra ver o céu. O que veio aqui foi a cama, o travesseiro, o colchão, a mesa e a cadeira. Então tá quebrando um bom galho pra gente. Eu tô conseguindo... Aliás, eu tô ficando mais na mesa da sala do que aqui, mas enfim. Porque a cadeira ainda é muito ruim, né? Essa cadeira não é tão boa, mas assim, tá ok, entendeu? E aí ganhei um monitor do Moze pro meu setup. E aí aquilo é de viagem. Aqui também eu comprei essa cestinha, que são as coisinhas que eu mais uso. Creme, remédio, enfim. E isso aqui é o nosso porta-copo, que tá servindo como porta-joias no momento, porque eu não comprei. A cama é muito confortável, esse colchão é bom, minhas visitas vão ficar felizes, que em breve teremos visitas. Que mais? A gente tem aqui um armário. Não sei se eu vou mostrar, porque... eu vou mostrar. Eu quero comprar uma cômoda, vocês vão ver no quarto, na suíte master, que tem uma cômoda dentro. E eu quero fazer a mesma coisa pra cá. Então, por enquanto, tá assim. Tá uma pequena bagunça, né? Quer dizer, do outro lado tá mais bagunçado. Então, eu comprei isso aqui pra colocar roupas de frio. Já tenho meus casacos de frio aqui que eu trouxe da viagem. Todas as minhas roupas, essa foi isso aqui que eu tenho. Então, isso aqui tá quebrando um galhão pra gente, né? É isso que eu tenho no meu armário. Por enquanto. Eles não põem nada dentro, é engraçado, né? É diferente, né? É estranho. E ali é que tá um pouco zoneado, porque tem ali é tudo os presentes que a gente vai levar pro Brasil, os meus sapatos, que lindo. E tem mais presentes pra lá, entendeu? Então tá feio. Eu vou
vou arrumar, eu sei que tá feio. Aqui, o que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, lembra? Que eu falei que eu ia colocar no banheiro? Eu coloquei aqui atrás da porta, eu achei muito melhor. Daí eu coloco minhas bolsas, né, minhas eco bags, minhas coisas de corrida também. E aí é isso. Aqui também tem o ar-condicionado. Sai ali. Que agora não está funcionando, mas assim, em breve funcionará. Agora a gente vai ver o meu banheiro / banheiro de visita, porque quando vier visita, você acende aqui fora, eles vão usar aqui. Então, aqui não tem um móvelzinho embaixo, então o que eu fiz foi roubar esse móvel que já veio no apartamento, que provavelmente é da IKEA, que tava no banheiro do Felipe, e eu trouxe pra cá. E ficou ótimo, não ficou? Nossa, você não achou? Muito mais. Então, comprei os potinhos, né, os suportes dessa minha plantinha fake, pra deixar mais a minha cara e organizado, que eu gosto das coisinhas organizadas. Esse móvel aqui também veio, né, essa prateleira de plástico, que eu achei ótima aqui, tá me suprindo. Aqui tem uma banheira, né? Uma banheira. É normal na Europa, chuveirinho com banheira é mais normal do que chuveiro, assim, igual a gente tá acostumado no Brasil. Uhum. Aí tem esse chuveirinho aqui, ó. Tira. Tá vendo? É bom que eu consigo lavar aqui quando eu lavo o banheiro. Quer dizer, eu não taco água no chão, né? Porque não dá, mas... Enfim, eu consigo lavar. E eu achei muito boa a ducha. Aí veio também essa cortina, que daí é só lavar na máquina. E aí é isso. Isso aqui eu também comprei. Essas coisinhas aqui de pia eu também comprei. Tá provisório aqui também, porque eu achei tão baixinho isso aqui pra colocar a toalha. Então eu já comprei um outro pra colocar mais pra cima. E aqui, como já veio com esses penduradores, tá vendo? Eu coloco minha roupa da academia, meu pijama e tal. Eu achei desnecessário colocar aqui aquele pendurador. E eu achei ótimo porque no quarto ficou muito bom. Saindo do banheiro da Camila e a gente entra na Suite Master. Esse aqui é o banheiro da Suite Master. A Camila vou deixar ela usar quando chegar a visita. Ah, obrigada. Ele veio sem eles chamam de cristaleira, só que puseram de plástico. Uhum. E tava sem quando a gente veio conhecer a perna, de pra eles colocarem. Tinha só uma proteção aqui, né? E vazava água. Vazava água e começou a infiltrar lá pro quarto. Então não é muito inteligente nesse sistema, né? E a gente pediu pra trocar, eles vieram e colocaram esse aqui. O chuveiro desse é igual ao meu e mais esse convencional, assim, digamos, né? Só que é mais estruturado, tá vendo? E aí é um box normal. Aqui também tá provisória a toalhinha, porque a gente comprou um ganchinho pra colocar aqui do lado. Esse aqui é o móvel. Esse aqui, ó, que o Mozi comprou pra colocar. E aí aqui tá meio bagunçado ainda, gente. Tô tentando organizar. Mas enfim. E aqui tem a parte da privada, né? E aquele móvel que eu mostrei pra vocês, ó, que o Mozi comprou pra organizar algumas coisas que eu ainda não sei o que colocar. A gente ainda tá organizando aos poucos. E aqui tem aquele pendurador que eu mostrei, o Mozi colocou o pijaminha dele aqui. Aqui a gente tem armários, muitos armários, uma parede só de armários. Excelente, né? Bastante. Pena que não tem gaveteiro, não tem divisões, né? A gente vai comprando aos poucos, né? Essa aqui é a cama, igual da outra. Tá faltando o móvel, né? Do lado da cama. A gente, na verdade, já comprou. E terça-feira os caras vão vir aqui pra montar. E esse aqui a gente tava falando, ó. Na verdade, esse aqui tava no escritório. A gente tirou e colocou aqui com o direitinho. Fica bom, né? Sim, mas eu vejo que na internet a galera faz isso mesmo. Até na IKEA, os mostruários são assim... móveis dentro dos armários. E aí, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. A gente comprou essas divisórias e como vocês sabem que a gente não tem muita roupa, né? É só isso aqui que o Mozi tem de meia, enfim. E aí eu coloquei aqui as coisinhas dele, né? Ficou bom, né? Você gostou? Ótimo. Ficou funcional, né? Aí aqui eu já organizei, ó, tá vendo? Eu quero uma dessa pra mim, pra eu organizar minhas coisinhas assim também. Eu não gosto daquela coisa de empilhado. A Camila é uma bênção, gente. E aí aqui também... Aqui, ó, já tá bagunçado, entendeu? E aqui tem mais umas roupas de praia e short. Ah, e aqui já tá um pequeno limbo de quebra-cabeça, jogos, imãs e não sei o quê. A gente tá sem os móveis onde eles vão ser colocados, na verdade. Sim. Enfim, ó, é bem espaçoso, né? Deixa eu abrir os outros pra vocês verem. Ó, tem mais 2 travesseiros novos que vieram aqui com o apartamento. Aí aqui eu coloquei esse pendurador pra organizar os sapatos do Mozi. Aqui coloquei algumas camisetas, né? Camisas, né? Aqui tem os de frio, os casacos de frio, mala. E pra cá também tem mais mala e mais espaço. Tá vendo? Vem sem nada, só vem com esse varão aqui e mais um travesseiro, ó. Na verdade, esse aqui a gente comprou.
mas a gente não tá usando. Esse é o quarto, essa é a visão. Isso aqui é a Glória, porque fica tudo escurinho. Ó, isso aqui é maravilhoso. Aqui a gente tem o escritório do Mose, que eu fiz um take outro dia quando não tinha nada, né, Mose? Porque agora a gente já tem algumas coisas e vai ficar pro próximo tour aqui do apartamento, quando tiver as nossas coisinhas compradas, mobiliadas, do nosso jeito. Aí eu trago pra vocês também esse tour completo. Mas fica aí com o take agora. Vou mostrar pra vocês, a gente fez uma mudança até o momento, que foi essa parede preta. Mas essa parede aqui era da cor dessa parede aqui, ó. Então a gente contratou os pintores, eles vieram e pintaram, enfim. E aqui, essa coluna, ela é de tinta magnética. Então dá pra colocar bilhetes e ímãs ali, enfim. Então aqui tem algumas coisas pro escritório, né? A mesa dele já chegou. Não sei o que é a outra caixa. Eu acho que é um monitor. E aqui tem esse armário. Só tem bagunça nesse armário por enquanto. Esse aqui tá vazio. Tem um pedaço dos Funkos da coleção ali. Aqui tem muitos livros. Aqui eu comprei essas divisórias. E só tem bagunça mesmo. Pra quebrar um galho, né? Porque a gente não tem móveis ainda. Aí aqui tem mais bagunça. E aqui tem mais comprinhas. E aí é isso. Legal que vocês vão ver o antes e depois, né? Isso aqui é a vista. E aí agora a gente vai contar pra vocês o porquê que a gente escolheu esse apartamento e quais são os critérios que a gente não abre mão de jeito nenhum. Acho que a primeira coisa foi a localização. Quando a gente estava na Tailândia, a gente fez um tour, a gente conheceu uma pessoa que morava aqui. E aí ele mandou pra gente algumas localizações legais e a gente tomou isso como base pra fazer as visitas. Na verdade ele é daqui e mora aqui, né? Ele mora aqui, a gente vai até sair com ele. Não é tão perto da Muvuca, assim, onde está o turismo, mas também não é longe, é 10 minutos de metrô. Sim, é muito perto. Não parece que você tá numa cidade turística, sabe? Porque quem não conhece aqui Málaga, é uma cidade turística. Não tanto quanto Sevilha e Granada, mas aqui tem o turismo, né? Então o centro sempre tem gente, sempre tá lotado, enfim. E aqui você olha, você tá numa cidade normal, né? Então não parece que é turístico. Esse foi um ponto que pesou bastante pra gente. Málaga tem um problema de apartamento, na verdade. A gente não conseguiu achar muita coisa nova. Eu acho que a Espanha tem um problema, né? Acho que é a Europa. É a Europa, na verdade. Não, porque é o velho continente, então os apartamentos são mais velhos. Sim. Não tem tanto prédio novo. E eles levantam num ritmo deles, assim, não é aquele ritmo desenfreado, né? Vai pouco a pouco. O que a gente encontrou, na verdade, não eram muitos. E esse aqui foi um deles. E a gente resolveu ficar aqui. O preço era bom, 3 dormitórios, que era algo que a gente buscava. Sim, um dos itens que era critério nosso, o ar-condicionado. Tudo bem que a gente tá sem agora, né? Mas era algo que a gente não abre mão de jeito nenhum, ar-condicionado. A gente trabalha de casa, tá sempre em casa, então calor é uma coisa que a gente não queria passar, a gente não queria ter esse problema, sabe, do calor. O outro, 3 quartos. Tudo bem que a gente abriria a mão, né? Por 2. Pra 2, assim, se fosse muito, muito, muito difícil mesmo, abriria a mão do meu escritório, daria um jeito de trabalhar na sala, isso não é um problema, mas esse era um dos critérios, né? A luminosidade, lugar claro e, se possível, um andar alto. Aí já começam os critérios, assim, um pouco mais... Minha filha está querendo demais, mas a gente conseguiu. A gente tá no 9º andar e a nossa vista é fabulosa. Então a gente tá bem feliz. Vista é uma coisa que a gente faz questão, sabe? Eu não gosto daquela vista pro outro prédio. Eu gosto muito de sentar ali de manhã, tomar meu café ali na varanda, ver o movimento, enfim, é uma coisa que eu gosto muito. Já veio em partes mobiliadas, já dava pra viver, já tinha... Isso era um dos critérios já também. Já tinha cama, já tinha geladeiras, eletrodomésticos. Então isso foi muito bom. Se tivesse pelado ia ser bem complicado. Ia ser complicado, é difícil. A gente não tinha, a gente tava em Airbnb e tal, né? Até comprar tudo, até chegar, recepcionar, instalar. Então já dá pra viver, né? A gente só vai melhorando agora. Sim. Bom, as considerações, como vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que toda vez que a gente vai pra um Airbnb, aí no final eu costumo falar as considerações, né? Os prós e os contras. Mas eu queria deixar claro aqui que não é uma reclamação, a gente não tá reclamando, a gente tá muito grato de estar aqui, né? Foi assim, sabe quando era pra acontecer, era pra ser nosso e
tá muito perfeito, assim, sabe? Diante de todas as circunstâncias. Mas eu queria trazer aqui algumas considerações realmente pra gente deixar registrado também lá no futuro, pra gente lembrar, né, do que a gente passou. E a gente vai falar um pouquinho delas aqui pra vocês agora. A primeira coisa é que na Espanha é muito difícil alugar apartamento se você não tem nome. É tipo olerite, você não trabalha numa empresa. Porque eles têm uma forma... Empresa espanhola. Empresa né? espanhola, Aqui. porque eles têm uma forma jurídica de penalizar a empresa se você não pagar o aluguel. Sem nómina é muito difícil, mesmo para os espanhóis, assim. Um cara que é corretor, que é freelancer, ele tem dificuldade de achar apartamento. Aí pra gente foi mais complicado ainda. Nem com fiador, muitos não fazem fiança, muitos não fazem aval bancário, né, que é tipo uma fiança bancária. A gente teve que pagar adiantado 15 meses. Foi 1 ano de aluguel, 2 meses de depósito, mais a comissão do corretor, que também é a gente que paga. E não pareceu algo contra estrangeiros, assim, apesar deles terem um receio. Bem complicado isso, a gente sabe que não é todo mundo que conseguiria pagar 15 meses adiantado. A gente levou 2 meses, né, pra ter essa grana e dar um jeito, e a gente conseguiu dar um Trazer jeito. pra cá, tipo, tem as complicações. Outra coisa é que aqui eles não... O espanhol, no geral, ele é bem tranquilo, não é agitado igual a gente tá acostumado no Brasil. Então teve um problema aqui no apartamento, e não te responde, tudo é muito complicado, assim. Às vezes finge que você não existe. A comunicação, tudo é muito demorado, não parece que eles estão ligando muito pra te ajudar, pra te receber, assim. É lógico que é uma visão nossa, tá, gente? Não é que quer dizer que seja isso, né? Mas como a gente é brasileiro, as coisas são mais ágeis, né? Pelo menos em São Paulo, né? As coisas são muito mais ágeis, quebrou, vai, conserta, arruma, não sei o que, tá bom, tá, não sei o que. Aqui não, então, tipo, a gente estranhou bastante isso, né? A conta de energia não vem, é de luz, né? De luz e de água não vem no nosso nome. Então, eles não quiseram trocar. A gente acha que foi um migué, porque aqui na Espanha tem disso, né? Das pessoas entrarem no imóvel, deixar de pagar o seu aluguel e continuam ali porque o governo dá preferência para essas pessoas. Então é difícil você tirar uma pessoa, um inquilino ali, né? Que não paga, enfim, que faz tudo... Tá fazendo uma coisa errada, então, né? A gente acha que é um pouco, ele tem um pouco de controle ainda, saber o que tá acontecendo. Então ele paga e a gente tem que mandar pra ele o dinheiro, basicamente. Só que ele não mandou. Aliás, ele não mandou, assim. Enfim, as coisas são que são, acho que a gente vai acostumando com o tempo. A verdade é que na Europa e no Reino Unido também, se você trabalha, tem um trabalho fixo aqui bom, você consegue comprar um apartamento. Todo mundo consegue, tem 2 empregos normais. Um casal que tem 2 empregos normais, assim, eles conseguem comprar um apartamento. É muito diferente do mercado brasileiro, que comprar um imóvel é muito difícil para quem tem um emprego fixo. Aqui o crédito é mais barato, tudo é mais simplificado, assim. Acaba ficando um pouco na mão deles, porque tem menos oportunidades de aluguel, assim, essa é a verdade. A gente tá gostando muito, apesar de tudo isso, são coisas pequenas, assim, em comparação. Muito pequenas, muito. Tá morando aqui, tá aproveitando. A gente tá muito feliz nesse apartamento, sério. E a gente vai conhecendo aos poucos, né? Os como bairros, funciona. Outros apartamentos, vai criando crédito, vai descobrindo outras cidades. É difícil, né, mudar para um novo país sem conhecer, assim, as coisas. As coisas, não conhecer ninguém, não ter um suporte, né? Alguém que... Enfim, não sei. Tipo assim, ficamos trancados pra fora. No Brasil seria muito rápido de resolver. Uma que ia ter seu pai ou meu pai, então... Mas eu acho que a gente já entra em outro quesito, né? Que é o de vida de imigrante, né? Ninguém muda pra outro país ou... E a gente pediu por isso, tipo... Foi uma decisão, a gente sabia dos prós e contras. A gente escolheu nossas batalhas, né? Então, acho que faz parte. Mas a gente tá muito feliz e é legal porque a gente tá vivendo novas experiências num apartamento diferente, numa cidade diferente, num país diferente, num continente diferente. Então, cada dia é uma descoberta, sabe? Sai pra andar, sai pra correr, vai pro centro, aí vai descobrindo coisas, bate na vizinha, conhece a galera da academia. Então, todo dia é uma batalha, assim, que a gente vai enfrentando, sabe? E tá sendo muito legal. Muito legal mesmo. E do apartamento aqui, é isso. A gente tá gostando demais. Me conta aí nos comentários o que você achou do nosso apartamento. Mais pra frente, como eu falei, a gente vai trazer um tour atualizado aqui do apartamento. Vai demorar um pouquinho, porque a gente quer, né, deixar do nosso jeitinho. Mas, enfim, quando a gente achar que tá legal pra mostrar, a gente volta aqui pra mostrar. Se você não é inscrito, se você não conhece aqui o canal, a gente compartilha a nossa vida como viajante pelo mundo. A gente tem vlogs de viagens e também a gente compartilha a nossa vida morando aqui na Espanha, na cidade de Málaga. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá sendo muito especial aqui pra gente. E te vejo na próxima. Um beijo e até lá. Valeu. Tchau!